Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a 11ª aula da matéria de Teoria de Voo do Avião. E o assunto de hoje é o voo ascendente. Vamos à aula? A figura mostra um avião de 1000 kg-força efetuando um voo ascendente. Primeira coisa que a gente tem que destacar aqui, pessoal, aqui está representada a linha do horizonte. Essa linha tracejada representa a trajetória de voo de uma aeronave, por exemplo, após um procedimento de decolagem. Então ele está realizando um procedimento de subida. E a gente observa que a linha representando a trajetória de voo ascendente formará com a linha do horizonte um ângulo, e esse ângulo, então, ele é denominado ângulo de subida, tá? Semelhantemente ao que aconteceu com o voo planado, sempre a trajetória de voo é que será utilizada para referencial a partir da linha do horizonte para se determinar os ângulos, né? Então, no caso aqui, o ângulo é o de subida. O primeiro fato a chamar a atenção, no caso aqui dessa imagem, é a quantidade de sustentação que está sendo gerada durante o procedimento. Olha que interessante. O avião, na verdade, ele tem um peso de 1000 quilos, mas se nós pegarmos esse vetor, o vetor peso, e nós dividimos, ou seja, se nós fizermos a decomposição desse vetor em duas de suas componentes, nós vamos observar que através do processo do paralelogramo, esse vetor ele foi decomposto em duas componentes, sendo que uma delas aqui em vermelho está disposta paralelamente à trajetória de voo e a segunda aqui em azul está disposta perpendicularmente à trajetória de voo. Então, nesse caso aqui, um fato a chamar a atenção é que a quantidade de sustentação que nós vamos gerar durante esse procedimento, ela deve ser suficientemente alta para se contrapor a essa força, ó, que atua perpendicularmente à trajetória de voo, e não ao peso. Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Então, a quantidade de sustentação gerada aqui no voo ascendente, se comparada com o peso do avião, ela é, então, menor. Olha que coisa interessante. Todo mundo pensa assim, como o avião está subindo, né, teoricamente, a quantidade de sustentação gerada deverá ser igual ou maior do que o peso do avião. Na verdade, a gente tem que parte do peso do avião está sendo suportada pelo grupo motopropulsor e não pelas asas dessa aeronave. Então é interessante então, que o grupo motopropulsor é que será o responsável pela ascensão dessa aeronave. Então ele põe, ó, de fato, se o voo fosse horizontal, a tração da hélice deveria ser de apenas 200 kg, aqui representado, porque é o suficiente para se vencer a quantidade de arrasto que estaria sendo gerada. Porém, como o avião está subindo, devemos acrescentar a componente de peso de 500 kg, aqui representado por esse vetor, no sentido contrário ao do voo, o que totaliza 700 kg. Então, na verdade, pessoal, esse motor ele tem que ter potência suficiente para vencer uma força da somatória dessas duas componentes, ó. Então, ele vai ter que ter 700 kg-força sendo desenvolvida aí para que esse avião, então, possa efetivamente subir, né? E as asas, então, cabe apenas gerar sustentação suficiente para vencer a componente perpendicular à direção do voo que está sendo feito. Então, isso é bastante interessante porque nas provas de teoria de voo eles vão perguntar para vocês, né? Durante um procedimento de subida, se nós compararmos a sustentação que está sendo gerada pelas asas de aeronave com o seu peso, ela deverá ter um valor, no caso aqui, menor. Interessante, né? Então é assim que funciona na prática, tá? No voo ascendente, o avião ele possui basicamente duas componentes de velocidade. Ó. Novamente, aqui nós temos a linha do horizonte, a trajetória de voo ascendente e o ângulo representando, então, o ângulo de subida. Nós temos aqui um vetor velocidade resultante, representado pela linha verde, que é a velocidade que nós lemos no velocímetro da aeronave, né? Então, quando você olha lá a VI na subida, a VI é representada através da letra